Olá, bom dia. Eu sou a Renata Cardinali e esse aqui é o canal de Pro para Pro. Para quem não conhece, esse canal ele foi criado estritamente para estreitar laços entre professores. A ideia é criar um espaço de compartilhamento de vivências, de ideias, de angústias, de questionamentos, de receios, de mudança de conduta. A ideia é compartilhar currículo, planejamento, estratégias de sala de aula que possam modificar diariamente a vida desse professor. Nós sabemos que ser professor no dia de hoje não é uma tarefa fácil. Baixas remunerações, pouco reconhecimento, uma diversidade de crianças em sala de aula que por vezes nos coloca numa situação de não saber o que fazer, ou por falta de conhecimento, ou por falta de orientação. Coordenadores, por vezes, não tão preparados para lidar com as mudanças curriculares que acontecem de forma muito repentina. Famílias que participam demais ou que negligenciam demais a educação dos seus filhos, independente da escola, se é particular ou se é pública. Eu estou falando da atuação do professor no seu dia a dia. Por vezes, esse trabalho se dá de forma muito solitária. E esse espaço, ele foi criado justamente para que nós não nos sentíssemos só, para que nós pudéssemos dividir com outros professores vivências, angústias, receios, medos, estratégias que diariamente nos modificam no nosso ato de educar. Como professora, como educadora, por muitas vezes eu não me sinto acolhida nas minhas necessidades, nos meus questionamentos. E esse espaço ele foi criado para que nós pudéssemos justamente falar sobre quais são eles, compartilhar com companheiros, com parceiros que também vivenciam essas experiências. O Mário Sérgio Cortella, ele fala muito sobre a diferença entre motivação e estímulo. E ele diz que estímulo é aquilo que vem de fora. Assim, esse espaço ele foi criado para que nós pudéssemos estimular uns aos outros. Agora, a motivação é aquilo que é intrínseco, é aquilo que você tem dentro de você e que te faz querer acordar, que te faz querer caminhar, que te faz querer desejar algo. Então, eu pergunto para você como educador, qual é a sua motivação para ser educador? Qual que é a sua motivação? O que dentro de você diz, estou aqui porque almejo, desejo isso? Eu posso dizer para vocês sobre a minha motivação. Desde quando eu entrei na educação, desde quando eu entrei na sala de aula, eu venho passando por muitas transformações, muitas modificações. Mas em especial, quando eu decidi que tipo de pessoa que eu queria ser, foi quando eu percebi efetivamente e conscientemente quais mudanças eu sofri, quais mudanças eu consegui identificar em mim. A motivação que me leva a acordar todos os dias é querer ser a pessoa com quem eu quero encontrar na rua. Sabe aquela pessoa que tá passando e você fala, ah, você! E aí todas as características que eu almejo em alguém são aquelas que eu busco ter. O chão da minha conduta, da minha abordagem com os meus alunos, independente da escola em que eu atue, é a disciplina positiva, é a disciplina consciente. Um dos meus teóricos favoritos é o Vygotsky, também, que trabalham na interação, no aprendizado vindo da troca, na afetividade como desenvolvimento, como gatilho, como potencializador. Sendo assim, quando eu estabeleci para mim quais eram as minhas motivações, a minha vida começou a caminhar de outro jeito. O meu olhar para os meus alunos começou a ser outro. O meu olhar para mim mesma começou a ser outro. Quando eu comecei a olhar com mais tolerância, com mais afetividade para mim, quando eu comecei a perceber que eu podia errar e no dia seguinte tentar de novo com amorosidade, eu, de forma, não vou dizer que sublime, mas de uma forma sutil, eu permiti que os meus alunos também assim o fizessem. Eu permiti que os meus alunos também errassem e no dia seguinte tivessem a oportunidade de modificar, de mudar de ideia, de reorganizar os seus pensamentos, de modificar as suas ações por meio de exercícios. E assim eu venho caminhando. Eu digo hoje, toda vez que eu encontro com professores, sobre a importância da utopia, né? O quanto a utopia é necessária para nos fazer caminhar. Né? Lembrando que a utopia é aquele espaço que você nunca vai chegar, é aquele lugar que você nunca vai alcançar, é aquele lugar que não existe, mas que você criou na sua cabeça e que você acredita que pode existir, ainda
que você já saiba que não. Isso significa criar um mundo que é só seu, um mundo que é particular e que você percebe que com exercício, com aprimoramento, com lapidação, devagarzinho a gente vai chegando cada vez mais próximo da utopia e aí ela se distancia de nós e a gente chega cada vez mais próximo e aí ela se distancia de nós e isso faz a roda girar, isso nos faz caminhar. Eu percebo que nós como educadores precisamos retomar essa utopia, precisamos retomar esse mundo que vai fazer a roda girar, né? Para que a gente não caia na frustração, para que a gente não caia no desengano, no desencanto do ato de educar diante de todas as dificuldades que a gente enfrenta, né? Então, convido vocês a viverem o de Pro pra Paz junto comigo, viverem o de Pro pra Pro mais especificamente junto comigo, compartilhando suas vivências, seus sonhos, suas utopias, para que juntos nós possamos criar, inovar, ressignificar sentidos, abordagens, valores. Fica aqui o meu convite para você, é possível modificar, é possível ressignificar as nossas crenças, né? É possível ressignificar a forma como nós atuamos com os nossos alunos por meio da forma como nós atuamos conosco, né? E esse é o convite que eu faço para você. Vem ressignificar, vem reformular, vem mudar essa abordagem. Vamos conversar. Por meio do diálogo, nós seremos capazes de ter novas abordagens, né? Então, fica aí meu convite para você, de Pro pra Pro. Sejam muito bem-vindos.